Olá, internautas! Sou Maria Raquel, psicopedagoga e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos um bate-papo com um talentoso professor, né, que encanta os seus alunos aí quando ele ministra as suas aulas e as suas palestras. Professor Fraga, prazer imenso em tê-lo aqui, tá? Prazer é todo meu. Agradeço pela apresentação e, na verdade, eu confesso que eu estava ansioso. Tem 2 anos esperando por essa entrevista. Verdade. Tentando agendar isso. É que tua agenda é muito... gente competente está sempre com agenda cheia. Mas eu me sinto honrado, Kendi. Agradeço mais uma vez pelo convite. Agradeço pela oportunidade e principalmente pela sua audiência. Perfeito. E espero honrar essa audiência. Perfeito. Fraga, conta um pouquinho aí para os nossos internautas onde você nasceu e a sua trajetória profissional, tá? Eu sei que você também é jornalista, né? E abraçou a causa aí da educação como professor e agora tem uma preocupação maior com os rumos do Brasil na área de gestão pública. Eu deixo você à vontade para você falar. Obrigado, querido. Na verdade, assim, eu nasci em Goiânia, saí de Goiânia muito cedo. Eu sou mais um daqueles milhões de brasileiros que infelizmente foi criado sem pai, né? Eu tive a presença masculina na minha vida, foi meu avô, né? E saí de Goiânia muito cedo, me mudei para Brasília, vi quase 22 anos em Brasília e logo na sequência me mudei para Salvador. Me formei, minha primeira graduação foi Comunicação Social, em função da influência do meu avô, também era jornalista, né? E em 2010 eu conheci a mulher da minha vida, né? Também minha companheira de vida, de ideal e de projetos. E por intermédio dessa grande pessoa eu acabei entrando para a área da educação. E me apaixonei, isso virou minha cachaça. Muito bom, então agradecimentos para a professora Raquel, que nos brindou aí com uma entrevista também, né? Fraga, não sei se foi bom você ter saído cedo de Goiânia, viu? Senão você seria um cantor aí, né? Sertanejo. Deus não me deu esse talento. Eu gostaria. Se eu tivesse, se existirem outras vidas, eu gostaria de vir com esse talento. Eu amo música, eu sou apaixonado por música. Legal. Eu adoro cantar, mas eu chuveiro, eu não tenho talento. Minha irmã já é uma excelente cantora. E em Brasília, lá, como foi a sua visão de lá? Porque lá, como tem poder público, você tem uma boa ideia de gestão pública também, né? Inclusive, nós tínhamos uma construtora, trabalhamos muito tempo para o GDF, construímos para o governo federal também. Eu vi muito que a ação da má política e as consequências de uma má política. Nitidamente, né? Nitidamente. Então eu vivi os bastidores de Brasília, né? A corrupção, eu vi aquilo acontecendo várias vezes. Teve inclusive uma figura emblemática, marcou muito a minha vida, eu acredito que era de minha mãe também, que disse para a minha mãe a seguinte frase: ele era diretor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. E ele disse assim para ela: olha, dona Joana, se eu fosse receber as propinas que me oferecem aqui, até a minha 5ª geração não precisaria trabalhar. Isso é triste, né? É triste, é muito Nós triste. estamos falando da pasta da educação. Isso, né? Se essa pasta está corrompida, que dirá as demais? É verdade. Por isso precisa de um novo olhar. Precisa. Eu vejo a educação como assim, as pessoas falam muito, é aquela coisa, falar de algo que não conhece, de algo que efetivamente não valoriza, né? Perceba, gente, que a cada 4 anos a gente escuta essa mesma cantilena: a educação é minha bandeira, isso de um candidato, de um lado, do outro, é sempre aquela coisa. E nós temos 200 anos de negligência com a educação, né? Na verdade, todo mundo fala que aquilo vai resolver, e ninguém
prioriza, nunca foi prioridade, né? Efetivamente. E piorou muito, eu acho que vamos botar, vai, nos últimos 30 anos para cá. Piorou muito porque nós fizemos a escolha curricular por um projeto falido, né? Por um projeto que tira da educação o tripé que precisa ter em todo o processo educacional, que é a questão da disciplina, da hierarquia, da autoridade, né? Não tem como pensar em educação sem você pressupor o princípio da autoridade. Eu disse autoridade, não autoritarismo. Sim, perfeito. Né? Porque hoje as pessoas têm muito medo da questão da disciplina, né? E se você tira esse tripé da educação, não sobra nada. Sem né? dúvida, sem dúvida. Então, assim, a educação, na verdade, gente, você quer ver? Se eu perguntar para você hoje, assim, eu vou inventar agora só para entrevistar. Se eu perguntar para você assim, Kendi, para você, para que serve a escola? O que você me responderia? Pois é, a escola é a mola propulsora para que a gente se torne um bom cidadão, com princípios e valores, né? E que com isso a gente pode contribuir com toda a sociedade. Isso é o que a gente gostaria, né? Que fosse o papel, o objetivo da educação. Mas efetivamente, por exemplo, se a gente parar para analisar a escola de uma maneira bem técnica e prática, uns vão dizer, olha, a escola é um depósito de criança. Sim. Né? Os pais mandam porque não tem onde deixar as crianças. Exatamente. Outros vão mandar a criança para a escola porque não tem o que comer em casa. Ainda é a realidade do nosso país. Né? Graças a Deus não é de São Paulo, como todo, mas é de boa parte do país. Né? Outros vão dizer, não, eu estou mandando a criança para a escola para aprender. Então, assim, repare, com isso eu quero dizer o seguinte, quando você tem algo que tenta dar conta de tudo, isso na verdade é um grande nada. A escola, ela perdeu hoje a função primária dela. Qual é a função efetivamente da escola? A escola tem que instruir, então vamos trabalhar isso. Isso tem que ser a mola propulsora. Isso é o que vem primeiro. Isso, perfeito. Sabe? A questão da alimentação é importante, a questão de ter onde deixar a criança, mas isso tem que ser uma condição sine qua non. A criança tem que entrar aqui e aprender. Princípios, valores e aprendizado. Acabou. Porque se a gente inverte as prioridades, acontece o que está acontecendo hoje. A gente tem uma escola que não educa, que não forma, pelo contrário, ela deforma. Né? Porque não é raro, às vezes que nós presenciamos hoje, a escola tentando jogar filhos contra pais. Né? E coniventes com os pais dos alunos, coniventes com os alunos, não com os professores. Né? Então, assim, professor tem que ser professor. Professor não é psicólogo, sabe? Professor não é assistente social, professor é professor. Professor tem que dar conta do seu conteúdo programático, respeitar as decisões, as orientações, valores da família, entrar em sala de aula, ministrar componente curricular, tchau e benção, né? E antes de tudo, obviamente, ser um exemplo enquanto pessoa para esse aluno. Isso, perfeito. Porque muitas vezes um exemplo a ser seguido. Porque muitas vezes o contato entre professor e aluno é maior do que entre pai e filho. Concordo. Porque às vezes ele passa 8 horas do dia em sala de aula, na escola. E principalmente quem tem os pais, por exemplo, em uma carreira que não está muito favorecida, o melhor modelo de inspiração tem que ser o professor. E tem mais, eu vim para a educação porque assim, eu até lembro de quem bem, né? Escreveu um livro que ele diz o seguinte, o pior e o melhor aluno. Esse sou eu. Né? Eu lendo esse livro, eu me identifiquei muito com essa obra. Porque assim, eu fui o pior aluno até o final do ensino médio. Por quê? Porque eu sou hiperativo. Né? Okay. E disseram à minha mãe que eu iria fazer, para fazer 1 ano, eu iria levar 3. Ou seja, em outras palavras, disse, seu filho é um retardado. Seu filho é um problema mental. Graças a Deus a minha mãe não acreditou naquilo. Que bom. Aliás, ela é uma pessoa especial, um anjo que Deus colocou na minha vida. E eu sou muito feliz, muito grato por ter como mãe. Perfeito, não.
Fica emocionado, ela está longe, né? Eu estou aqui no Brasil e ela está em outro país, né? Mas assim, eu sou muito grato a ela como pessoa, muito grato por tê-la como mãe, né? E ela não acreditou nisso. Então hoje eu sou o homem que eu sou em função dela, né? Então devo muito isso a ela. Sim, uma decisão correta. Exato. E do ponto de vista profissional, eu fui o melhor em todas as faculdades pelas quais eu passei. Fosse graduação, pós-graduação ou doutorado. Maravilhoso. Então, assim, eu presenciei como uma má escola pode te deformar e te deixar revoltado, né? E como uma boa escola, bons professores, pode efetivamente te potencializar. Eu falo agora, gente, permite falar para a sua audiência muito diretamente? Eu falo agora de potência. Hoje, no meu ponto de vista, na minha visão, a escola erra quando ela tenta trabalhar as pessoas a partir da questão do princípio de poder. Porque o princípio de poder, como o próprio Deleuze coloca, gente, é aquele princípio que para eu subir, o quente tem que cair. Ok, é uma balança. É uma balança. Então, assim, por que Deleuze criou essa teoria? Porque, na verdade, o poder é a apropriação da potência de outro. Então, para eu me empoderar, eu preciso roubar a potência do cliente. E aí eu me empodero e enfraqueço o cliente, né? Na universidade, graças a Deus, eu tive a grata satisfação, a felicidade de ter professores que trabalharam em mim não poder. Por isso eu sou contra essa questão de brancos e negros, homens e mulheres. Isso para mim é uma cantilena horrível, terrível. Aliás, isso tem dividido muito o país e tem nos enfraquecido enquanto nação. Nós não temos uma identidade nacional, né? E desenvolveu em mim o conceito de potência. Esse é diferente, porque nesse conceito de potência, em um modus operandi de potência, eu, para desenvolver a minha potência, eu quero que quem desenvolva dele, nós desenvolvemos a nossa. Sim, de maneira simultânea. 1 mais 1 é mais do que 2. Sempre mais que 2. Né? Então, eu fico muito triste quando eu vejo hoje as mulheres dizendo, vamos empoderar a mulher. Quando você fala isso, você parte do princípio de que a mulher não tem poder, de que ela é fraca, né? E ela precisa ser empoderada, quando na verdade isso é uma grande mentira. Né? A mulher por si só, eu sei que é capaz de gerar outra vida. Né? Ora, que força é essa? Sim. Né? E ela tem um olhar diferente. Verdade. Então, assim, a mulher não precisa ser empoderada. Basta que a gente permita que ela desenvolva a potência que é dela. Né? Isso é divino. Naturalmente. Isso é natural. Então, isso me entristece muito quando eu vejo ainda a educação como está. Né? E conversando muito, eu e minha esposa desenvolvemos um projeto muito interessante. Esse projeto nasceu há mais de 10 anos, levamos aí mais de 10 anos, né, trabalhando com crianças especiais, com dificuldade de aprendizagem. Faz parte de ambas as teses de doutorado, tanto a minha quanto a dela. E retornamos para São Paulo exatamente para a gente tentar implantar esse projeto aqui. Né? Estamos criando agora o nosso instituto, o Instituto Cuida de Mim, e esse instituto tem 2 projetos pilotos que visa exatamente pensar uma educação que mude isso que está. Nós não queremos reinventar a roda, não é isso. Mas existe muito o que fazer, existe muito o que se aprimorar, e nós entramos exatamente com esse princípio, com essa vontade de tentar aprimorar o que precisa ser aprimorado. Né? Eu acho que a educação realmente é a mola propulsora do país. A gente precisa hoje de investimento não financeiro, de investimento em material humano. Né? O professor precisa saber qual é o papel dele em sala de aula, ele precisa dominar os componentes curriculares, né? E menos ideologia e mais ciência. Eu acho que a gente precisa ter aquela escola, aquela educação que retome a ciência como princípio. E às vezes até parece assim, sacrificar até uma geração, né, para melhorar a próxima que vem, né? Exatamente. Essa é a primeira geração, infelizmente, isso já é comprovado cientificamente, que o nível de QI vai ser inferior ao dos pais. A tendência natural é que a próxima geração venha com um nível de QI sempre acima do anterior. Né? Infelizmente, isso vai... É uma pena, porque assim, naquele
sentido do amor, os pais passaram por tantos problemas e não querem que os filhos passem, né? Só que também a gente encontra assim, pessoas que querem a tua posição é sem ralar. Exato. Né? E o processo natural das coisas assim, engatinhar, andar e correr. Merecimento. Né? E aí você tocou em outro ponto que na verdade, é um outro critério que a gente tirou dentro da escola, que é a questão da meritocracia. Né? A gente precisa retomar isso. O mundo funciona assim. Não existe almoço gratuito. Não tem, verdade. As pessoas têm que fazer por um. Então, esse realmente é um dos componentes que a gente luta. Isso foi usado de maneira muito errônea pela educação crítica, dizendo que quando você trabalha a questão do mérito, você prioriza 2, 3 que são gênios em detrimento dos demais. Isso é uma grande mentira. Mentira. Não, e outras organizações, o mundo dos negócios funciona assim. Funciona assim. Aquelas pessoas que têm boas ideias vão crescer sempre. Exato. Agora, quem quiser ficar na média ou abaixo da média é por escolha. Exatamente. Esse discurso que está posto, infelizmente, hoje dentro do mundo acadêmico, é aquele discurso que ele privilegia a mediocridade. Né? Então, nós acabamos, quando a gente optou por esse modelo educacional, nós estamos fadados ao fracasso. Nós paramos de produzir gênios para criar a geração Anitta. É verdade, infelizmente. Para você ter ideia, por exemplo, agora, falando agora da questão mais técnica, né, de currículo. Por exemplo, esse currículo que aí está e que implementou essa sociedade que aí está, ele foi pensado há 30 anos atrás. E esses engenheiros sociais foram geniais. Eles pensaram o seguinte: como criar uma geração de analfabetos funcionais? Implementaram esse currículo. Isso assim, isso é quase... daria um filme isso. Sim, né? É verdade. Porque é surreal. A mesma questão, agora a gente tem que colocar isso de maneira nacional, e por isso a nossa vontade, a minha, de vir a deputado estadual e a da minha esposa, já na Câmara Federal, como pré-candidata a deputada federal, de que a gente hoje possa discutir isso de maneira mais franca. A gente precisa discutir a questão do currículo. Como implementar hoje o currículo científico, técnico, tirando essa questão ideológica de dentro de sala de aula. Sabe? A gente precisa retomar, fazer com que a escola seja um local onde realmente a gente vai conseguir promover, desenvolver, trabalhar a potência para novos gênios, para novos micro-organismos. Sim, fazer as pessoas pensarem fora da casa, claro. Ter mais criatividade. Claro, a gente, quando se falou no Brasil há 10 anos aí, com um dos candidatos que está querendo voltar ao poder agora, né? Perdão, há 14 anos atrás, sobre democratização do ensino. Isso foi a maior falácia que se... Exato. Democratização de ensino para essa turma é simplesmente jogar a educação lá embaixo, né? Alunos que eram nota 7, 8 passaram a ser nota 3, 4, né? E entende isso por democratização. Isso não é democratização. Não, de forma alguma. Olha, e é da necessidade que o ser humano cresce. Exato. Né? Ele quer ser bom, ele tem que ralar. Então, em vez da gente manter a régua aqui, né, 7, 8, a gente baixa para cá para poder dizer que todo mundo hoje, as pessoas estão sendo instruídas. E os bons, então, acabou o incentivo para continuar melhorando. E os outros falam, bom, já que ele também está igual a gente não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. A gente precisa voltar a discutir a questão da bibliografia, sabe? Parar com essa questão de bibliografia toda progressista. Né? A gente precisa ter realmente uma bibliografia que seja plural, né? Que abarque realmente os melhores pensadores do século, né? Para a gente poder realmente discutir modelos de mundo, visão de mundo de maneira mais ampla. Né? E uma grande questão, e aí a minha tese ela vem exatamente nesse sentido, porque é o seguinte: a esquerda ela é muito festiva, né? Sim. Ela tenta tomar para ela, e essa talvez tenha sido o maior mérito dela, dessa educação que a gente chama de educação crítica, que é progressista e tal, que ela tentou etiquetar em si a questão de que somente ela tem a preocupação com o próximo,
ela é humanitária. Tudo aquilo que foge desse discurso não se preocupa com o próximo. Quando isso, na verdade, é uma grande mentira. Não, uma falácia. Isso é uma falácia. Né? Então, as pessoas dentro desse grande engodo, né, teórico, digamos assim, as pessoas se tornaram críticas sem terem aprendido nada. Né? Então, hoje a pessoa não precisa entender de língua portuguesa, não precisa entender de geografia, de história. Basta ela ser crítica. Né? Então, é a crítica pela crítica, é a crítica vazia. Né? Então, esses são os alunos que foram, essa é a geração que foi formada pela educação crítica. Né? E é muito ruim isso, porque eu acredito que o mais singelo, o mais simples de algo, de algum trabalho, tem muito mais valor do que a melhor das críticas. Sabe? Porque criticar é muito fácil. Né? Eu posso criticar aqui o trabalho do Kennedy, né? Eu não faço esforço nenhum. Né? E também não faço nada, não promovo nada. Né? Enquanto que o Kennedy está aqui, tanto todo o trabalho de montar cenário, né? Marcar agenda e tal. Então, é isso que eu acho que a gente precisa rever. A gente precisa rever hoje os nossos modelos, nosso paradigma educacional como um todo. Né? Criticar a educação crítica naquilo que precisa ser criticado, precisa ser alterado, rever essas questões. Tem coisas que eu acho muito bacanas da educação crítica, tem coisas que eu acho que são excessos, né? E eu acho que esses excessos é que a gente precisa retomar para que a escola efetivamente venha a ter aquela relevância que tinha 40, 50 anos. Sim, colocar os pilares certos, né? Exato. Tá perfeito. Cara, Professor Fraga, nós estamos nos instantes finais. Você quer deixar seus contatos? Bom, o meu telefone eu vou depois colocar aí perfeito. Na legenda, né, todos os contatos, mas o meu celular já deixo de antemão para vocês, é 11 98652 1252. Estou à disposição de vocês e contem conosco. Muito obrigado. E eu que agradeço, querido. Fiquem em paz. Internautas, com os agradecimentos, então, a esse talentoso professor Fraga, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.